Oi pessoal, estamos aqui novamente hoje e a gente trouxe um tema que vocês pediram bastante nos comentários pra gente, que é sobre procrastinação e autossabotagem. Uma coisa que a gente quase não faz, né, no dia a dia, a gente quase não vê também nos consultórios, né? E aí, a primeira coisa que me vem na cabeça quando a gente fala sobre esse tema é o que está te motivando a se sabotar, né? O que existe por trás no inconsciente daquela pessoa, né, que está procrastinando. Eu penso que talvez essa pessoa não esteja totalmente certa do que ela precisa fazer. Porque o que acontece muito normalmente é que a gente sabe o que a gente precisa fazer, né? Mas a gente não faz, porque não é muitas vezes o que a gente quer, o que a gente gostaria de fazer. Então, eu gosto de brincar que é como se você lesse um livro sobre nutrição, então você entende que o açúcar faz mal, que a farinha faz mal, você sai de lá entendendo como que os nutrientes nutrem os nossos corpos, né? Mas você não muda a sua alimentação, você não toma nenhuma atitude com relação a isso. Então, não adianta nada você saber o que você tem que fazer se você não fizer, né? Então, é aí que eu falo que a gente precisa abrir mão daquilo que a gente quer para a gente poder se conectar com o que a gente verdadeiramente precisa para poder mudar. E muitas vezes o que a gente precisa não é o que a gente quer fazer. E algumas pessoas vão demorar mais tempo, outras pessoas vão demorar menos tempo para entender que às vezes a gente tem sim que agir de uma forma que não é como a gente gostaria de agir, mas é o que vai dar resultado, é o que vai gerar os objetivos que a gente gostaria de ter, né? E eu acredito que para você começar a praticar a autorresponsabilidade de sair dessa procrastinação e repetições de padrões que muitas vezes a gente acaba criando ao longo da vida, é exercitar a autoconsciência. Porque quando você está no automático, você não percebe que você está tendo um comportamento repetitivo. Muitas vezes você percebe só depois que você faz, né? Vamos supor que você se proponha ir à academia 3 vezes por semana. E você não consegue manter isso, ou seja, você deseja aquilo, você sabe que aquilo é importante para você, mas você não consegue ter a força interna para cumprir o que você está se propondo, né? Então, muitas vezes, quando nós estamos no automático, a gente tem certos comportamentos, muitas vezes prejudiciais a nós mesmos, que a gente não percebe, ou percebe depois que passa. Então, eu acredito que essa autoconsciência, ela pode quando você está prestes a fazer ou a ter aquela atitude que normalmente você está acostumado a ter de deixar para depois, ou deixar para amanhã eu faço, amanhã eu vou, você percebe, opa, olha eu procrastinando algo novamente. E aí você pode mudar e começar a criar um padrão mais saudável, né? Eu vou até dar um exemplo de algo que normalmente alguns pacientes que vão assistir esse vídeo vão saber. Que eu dou para eles é que eu tinha um hábito de toda vez ir dormir muito tarde e no outro dia eu tinha que trabalhar, por exemplo, às 7h30 da manhã e eu deixava para acordar muito em cima da hora e acabava indo correndo trabalhar, ir correndo trabalhar. E eu sabia, eu tinha percepção de mim, né, que era importante que eu tivesse horas de sono suficientes para poder acordar no outro dia descansada, né? E eu também sinto que eu gosto de acordar de manhã com tempo, tomar meu café da manhã, muitas vezes eu medito, tomo um banho, arrumo com calma e vou com tranquilidade trabalhar. Só que o que eu fazia sempre? Eu deixava para a última hora e estava sempre correndo, ia sempre para o trabalho correndo. Até que um dia, me observando, eu parei e me questionei, por que eu faço isso comigo? Né? Porque eu me peguei indo trabalhar correndo, apressada, e eu percebi que era um movimento que me fazia mal. E foi com esse insight que eu mudei, né? Eu comecei a prestar mais atenção e a me organizar, né? Para poder ir com tranquilidade trabalhar. E isso foi bom para mim. Eu sentia que esse movimento me fazia bem, né? Então é essa consciência que pode muitas vezes nos trazer esses insights, né?
que nos façam questionar: por que eu faço isso comigo? É um pouco daquilo, você de repente queria dormir um pouco mais, né? Dormir, todo mundo quer dormir um pouco mais. Só que daí de repente... É o soneca, né? Só mais 5 minutinhos, só mais 5 minutinhos. Né? Exatamente, é o clássico da procrastinação, né? Exatamente. Só que daí de repente ela percebe, né? Que isso toca ela de uma forma que não é só consciente, né? É uma forma que ela sente que aquilo começa a fazer mal. Então aí quando tem essa virada de chave, porque ela sempre soube, eu preciso acordar mais cedo, mas nunca fez. Então quando isso toca e isso deixa de ser só consciente e passa a fazer sentido para ela, aí ela consegue mudar esse ato de procrastinar e de adiar algo que ela já poderia... sabotar, né? De se sabotar, exatamente. E aí, por isso que é interessante falar, quando a gente vai falar sobre esse tema, sobre autorresponsabilidade. Porque quando a gente, muitas vezes é difícil, né? Quando a gente cresce, a gente é responsável pelas nossas próprias ações, né? E o que a gente faz agora, daqui a um tempo, vamos ser nós mesmos que vamos sofrer com isso. E o que a gente faz agora, daqui a um tempo, nós mesmos vamos precisar lidar com isso, né? Não tem nenhuma outra pessoa que vá poder resolver os nossos problemas que são baseados em decisões que nós tomamos hoje e que vão refletir lá no futuro, né? Então, por isso que é muito importante que a gente tenha essa autorresponsabilidade. E parece difícil, porque, nossa, eu queria que alguém viesse e resolvesse, né, pra mim. Mas não, quem vai resolver somos nós mesmos, né? E muitas vezes através de uma mudança de postura mesmo, para que a gente possa parar de se auto-sabotar, né? E aí, muitas vezes a gente sente o quê? A gente sente culpa. Só que a culpa, ela não adianta de nada. Quando a gente está nesse processo de querer ter uma mudança, a culpa, ela só vem para nos punir. E nesse movimento, ela acaba equilibrando. Então, nossa, eu sabia que eu precisava mudar tal coisa, eu tô demorando para mudar minha postura, eu tô me sabotando, então eu vou me sentir culpado, porque me senti muito culpada, eu vou acabar comigo mesma, assim, né? Por que eu não faço e tudo? Só que essa culpa, ela entra num lugar de equilíbrio. Então, você fica em paz com isso, porque já que você tá se culpando, né? Só que ela não gera movimento. Muitas vezes gera um círculo vicioso, eu costumo dizer, porque você começa a se culpar, aí você vai querer se punir, consequentemente. Aí, sabe aquele pensamento assim, já tá tudo ferrado mesmo, não tô nem aí, vou sabotar minha dieta, ou vou sabotar a academia mesmo, e semana que vem, mês que vem, eu continuo, eu faço, né? Então vira esse círculo vicioso, né? De não fazer, de procrastinar, de se culpar e depois de se punir, né? E essa culpa, muitas vezes, ela entra num lugar de consciência tranquila, que é o que a gente procura ter, né? Nossa, mas eu já me culpo tanto, né? Então, vou deixar para isso mesmo estar equilibrado. Mas não tem movimento nenhum. Então, culpa não adianta de nada. O que adianta é realmente você virar a chavinha e deixar de fazer o que você faz e pensar, nossa, que bom que a responsabilidade é minha, né? Tirar o peso da autorresponsabilidade, porque isso na verdade não é um peso, isso na verdade é uma coisa boa, porque se a responsabilidade é sua e a vida é sua, então você tem a faca e o queijo na mão, né? Você não depende de nenhuma outra pessoa para mudar, e isso é maravilhoso.